Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, e aí? Vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda? Não só sobre a Umbanda, mas vamos falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. E hoje, é claro, todo mundo sabe, quarta-feira, o primeiro dia da quaresma. Conhecido aí pelos praticantes cristãos, né, ou propriamente dizendo aí, os católicos, né, muito forte aí no catolicismo. Essa quarta-feira, que é o primeiro dia da quaresma, é conhecido como a famosa quarta-feira de cinzas. A gente vai falar um pouquinho sobre a quarta-feira de cinzas e é claro, a gente não pode deixar também de falar desta data ou deste dia dentro da Umbanda ou dentro dos terreiros aí de Umbanda. Então acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Então é claro, antes da gente começar a falar, eu peço para você, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, né? E é claro, primeiramente seja bem-vindo ao maior canal de Umbanda do Brasil. É isso mesmo, canal Tudo Sobre Umbanda. Então, é claro, venha fazer parte dessa família, se inscreva e receba conhecimento diário sobre a Umbanda e sobre o mundo espiritual. Seja você médio, seja você praticante ou não praticante. Tenho certeza que esse canal poderá agregar muito aí a sua caminhada espiritual, tá bom? Mas enfim, pessoal, feito isso tudo, já curtiu, já se inscreveu, já ajudou a compartilhar, já compartilhou, já curtiu o vídeo? Vamos esperar um pouquinho aqui, só para esperar você curtir o vídeo. Vamos dar um tempinho para você curtir. Vamos lá. Ok? Curtiu o vídeo? Ah, agora sim. Agora vamos falar aqui. Agora vamos entrar no assunto. Quaresma. Primeiro dia da quaresma. Para alguns umbandistas e para muitos católicos, essa é uma data muito importante, pois se trata da quarta-feira de cinzas. Para quem não sabe o que é essa data, o que é esse dia, o que simboliza esse dia, quarta-feira de cinzas, o que ocorre nesse dia, vamos tentar explicar para vocês. Como eu falei para vocês, hoje é o primeiro dia da quaresma e muitas igrejas católicas fazem as suas celebrações, ou seja, realizam ali as suas missas, né? No decorrer dessas missas, né, eles fazem um ritual conhecido como Missa das Cinzas ou Dia das Cinzas. Esse ritual consiste na passagem de cinzas na testa ou na cabeça do praticante, no caso ali do fiel, né, das pessoas que vão até ali. Então, resumindo, quarta-feira de cinzas é aquele dia que os católicos vão até a igreja para receber ali a proteção em forma de cinza, né? Essa cinza, como eu disse para vocês, ela é colocada em forma de cruz na testa ou então na cabeça do fiel, tá? Qual é a finalidade desse processo? Bem simples, a finalidade desse processo é para que tanto o fiel esteja protegido no decorrer da quaresma e também como uma forma simbólica, vamos por assim dizer, que aquele fiel está entregando ali a sua alma, ou seu espírito, o seu corpo, a devoção a Jesus Cristo, por assim dizer. É como se o próprio fiel tivesse fazendo um elo, tá? Nesse período ali. Então, esse é o pontapé inicial para esse início desse período, que no caso é a quaresma. Mas é claro que a gente vai tentar explicar para vocês de formas bem mais claras, por assim dizer, né? De formas um pouco mais diretas, tá ok? Vamos lá. Primeiramente, da onde vem essa quarta-feira de cinzas, né? Aonde que é pego essa cinza? Primeiramente, vamos entender que na Igreja Católica também se realiza a famosa defumação. É isso mesmo. Na Igreja Católica se realiza a defumação. Essa defumação, para quem não sabe, ela é realizada no início da Semana Santa, que no caso é o domingo anterior, antes do domingo de Páscoa. Vamos tentar explicar aí para vocês o porquê. O que acontece? No domingo antes do domingo da Páscoa, que é um domingo antes, acontece ou tem uma data também muito conhecida pelos católicos, que é o famoso Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos, para quem não sabe, é quando os fiéis saem na rua em forma de procissão, carregando em suas mãos ali alguns ramos. Esses ramos, eles podem ser ramos de vários tipos de árvores, até mesmo o próprio alecrim, mas tradicionalmente esses ramos é conhecido como ramo de palmeira.
Esses católicos, eles saem, né, praticamente festejando ou celebrando a chegada de Jesus, necessariamente em Jerusalém. Foi quando Jesus faz uma procissão e os fiéis estavam ali ao redor dele com esses ramos, né, sacudindo os ramos como se estivesse festejando ali a chegada de Jesus. Tá? E os católicos têm essa tradição, conhecido hoje em dia como o famoso Domingo de Ramos. Tudo bem, até aí tranquilo. Esses ramos que são utilizados nesta procissão, eles são qualificados, separados, e depois na quaresma são, ou seja, depois na Páscoa, né? Vamos dar consertando aqui. Depois na Páscoa, vamos assim dizer, que é o domingo de ressurreição de Cristo, eles pegam esses ramos e fazem a famosa defumação na igreja. Ou seja, eles incensam ali a igreja com esses ramos que foram utilizados durante o domingo de Ramos, tá? Pois bem, eles fazem essa defumação e guardam as cinzas dessa defumação. No ano futuro, ou seja, no próximo ano, eles utilizam aquelas cinzas que foram utilizadas no ano anterior, que são as cinzas dos ramos que foram utilizados no domingo de Ramos, tá? Que são, né, deu para vocês entenderem ali. Eles pegam aquelas cinzas e utilizam ela como esse elo aí, ou esse selo de confirmação e também de proteção para o início da quaresma, tá? Então, já deu aí para vocês entender um pouquinho, né, sobre aí essa questão do domingo de Ramos e a quarta-feira de cinzas. Lembrando, mais uma vez falando, isso aí é uma questão de confirmação, é uma questão do elo que os católicos fazem, até também como uma forma de proteção para o início da quaresma. Também considerado por algumas pessoas que quando se passa essa cinza na testa ou ali na cabeça, aqui na ponta da cabeça, essa cinza ela simboliza a proteção contra espíritos obsessores, que muitos católicos também acreditam que durante esse período da quaresma, muitos espíritos obsessores ou até mesmo demônios estarão à solta pelo mundo. Então, as cinzas que são passadas aí nos fiéis funcionam também como uma proteção, como se fosse um selo também para proteção. Mas resumindo aqui para vocês, né, a cinza tem como simbolismo, né, ligar o homem a Deus, ligar o homem a Jesus, por assim dizer, tá? Então é como, opa, eu coloquei a cinza na minha testa, então aquilo ali funciona como um ponto de ligação entre eu e Jesus Cristo. Então eu estou entrando em um estado de penitência que é a quaresma. Eu estou entrando em um estado de consciência, né, íntima ou de reforma íntima, onde eu estarei me ligando mais ali com essa força que é Jesus Cristo. Então, a cinza serve para isso, tá? Mas enfim, deu para vocês entender o que é essa quarta-feira de cinzas, tá? Então, vamos dar um exemplo que praticamente é para proteção, ok? Beleza? Agora vocês estão se perguntando, Patrick, agora você tem que falar sobre a Umbanda, né, sobre os terreiros aí, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, porque o catolicismo, praticamente quase nós todos já sabemos o que é. E a Umbanda, o que acontece aí? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender que existem várias Umbandas que são cristãs, ou Umbandas que têm doutrinas cristãs. Então já dá para entender. Essas Umbandas que têm doutrinas cristãs, ou essas Umbandas mais cristianizadas, elas também realizam a quarta-feira de cinzas. Tá? Essas cinzas dentro desses terreiros de Umbanda que tem essa ritualística também, a cinza que é utilizada é muito similar às cinzas que é utilizada no ano anterior da Igreja Católica. Porém, as cinzas que são utilizadas são escolhidas ou separadas pelo próprio Pai de Santo. Essas cinzas necessariamente são derivadas, no caso aí, de ervas, no caso, vários tipos de ervas que podem ser utilizadas, isso vai ser a escolha de cada pai de santo, que são colocadas em um defumador. Esse defumador possivelmente estará defumando o ambiente, depois, é claro, essas cinzas estarão sendo separadas e passadas também na cabeça dos fiéis. Em algumas doutrinas umbandistas, ao invés de utilizarem as cinzas de um incenso ou as cinzas de um defumador, também é utilizado o famoso pó de pemba. A pemba, para quem não sabe, é um giz, né, ou um giz que é utilizado em ritualísticas
religiosas. Eles raspam essa pemba, retiram dela um pó, e esse pó é utilizado dentro dos terreiros como uma cinza da Igreja Católica, como se fosse quase a mesma coisa. Então a cinza, ela pode ser dentro do terreiro de Umbanda, que é ligado ao catolicismo, pode ser a própria cinza de ervas, ou pode ser a cinza da famosa pemba, que é o pó de pemba. Em algumas outras doutrinas, pode-se encontrar outros tipos de cinzas também, como cinzas de Efum, que é o pó de Efum, ou cinzas, às vezes, de outros elementos, como raspa de coco, entre outras frutas e outros elementos aí espalhados. Mas, tradicionalmente, o que é mais utilizado aí dentro dessas umbandas são a cinza vinda de alguns incensos, ou a cinza, né, ou pó de pemba, tá ok? Patrick, é certo ou é errado a umbanda praticar isso? Não é certo, não é errado, o que acontece? Mais uma vez repetindo. Para as umbandas que são cristãs, ou seja, aquelas umbandas que têm uma influência muito forte do cristianismo, é totalmente comum, né, eles fazerem essa ritualística. Então eles abrem o terreiro nesse primeiro dia da quaresma, faz ali a proteção praticamente em todos os médios e até mesmo nos próprios consulentes, e depois eles fecham esse terreiro no período da quaresma. E isso, é claro, toda essa ritualística, essa cultura e esse costume vem devido à influência do catolicismo e do cristianismo dentro dos terreiros de Umbanda. Então, devido a essa influência, alguns umbandistas, alguns terreiros praticam essas ritualísticas. Também é feito ali em alguns médios iniciantes, é feito bloqueio, ou o famoso fechamento de gira, que é quando o pai de santo fecha a gira do médio para que ele possa passar esse período da quaresma. E isso também no famoso colocar a cinza na cabeça do médio. Por que eles realizam isso e por que eles fazem isso? Muitos pais de santo que têm influência do cristianismo acreditam que o médio que está em desenvolvimento, ele tem um corpo aberto. E durante esse período da quaresma, acredita-se que o médium em desenvolvimento, ele terá uma facilidade maior para manifestar espíritos obsessores. Pois muitos pais de santo que têm essa influência católica acreditam que durante esse período a influência de espíritos obsessores estarão muito mais densas. Lembrando também, é claro, que essa umbanda ligada ao cristianismo também acredita em demônio. Agora, beleza, tranquilo. Agora a gente já vai voltar para as religiões que são mais africanizadas. Quais são essas religiões que são mais africanizadas? A gente tem a Quimbanda, a gente tem o Candomblé e a gente tem a Umbanda mais africana. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que é a Umbanda que eu pratico, ela dificilmente tem influência cristã, no caso são poucas influências, né? Mas a gente procura ao máximo não ter influência cristã. Dito isso, é uma Umbanda mais africana. Então a gente, é claro, a gente não tem essa ritualística, a gente não tem essa doutrina. A gente não utiliza cinzas e nem faz esse processo religioso, né, essa ritualística, né, que é passar de cinza, fazer todo esse aparamento. Por quê? Porque isso são doutrinas cristãs católicas, tá? Então isso não faz parte do africano. O candomblé, por ser uma religião muito mais ligada ao africano, também não utiliza e não faz essa ritualística. A quimbanda, por mais que hoje em dia também está crescendo muito essa umbanda com influência cristã, a quimbanda com influência cristã, muitas quimbandas também não fazem essa ritualística, tá? É claro, hoje em dia tem muita quimbanda também que é cristianizada. Um exemplo que eu posso dar para vocês que é a quimbanda que cita o nome do demônio. A quimbanda que cita o nome do demônio, isso quer dizer que ela também tem influência cristã, pois o demônio só existe no cristianismo. Ou seja, não é que ele só existe no cristianismo, ele foi criado no cristianismo. Então a quimbanda que diz o nome do demônio, ou até mesmo que cultua, é porque tem ali a influência do cristianismo. Lembrando também que nesse período da quaresma, essas religiões que são mais africanas, os terreiros não fecham. Os terreiros continuam da mesma forma fazendo trabalhos normalmente, pois isso é uma ritualística, um costume e uma cultura cristã, e não necessariamente uma cultura ligada ao africano, tá ok? Mas enfim, e aí, como é o seu terreiro? Seu terreiro fecha? Existe essa ritualística das cinzas ou não? Deixe nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião.
Eu espero, é claro, que você tenha aprendido um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema. Não esquece de curtir esse vídeo e não esquece também de compartilhar com seus amigos. Porque além de você ajudar o canal, é claro, a crescer cada vez mais, você também estará levando conhecimento àqueles que precisam. Então a gente agradece muito. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Que o nosso Pai Oxalá e, é claro, nossos guardiões e todos os orixás protejam e acompanhem a todos nós. Que assim seja. Pessoal, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.